Na hora de você comprar um carro ou fazer um test drive que você esteja interessado em comprar, é importante se atentar a alguns detalhes. Meu nome é Luiz Azia, eu sou piloto profissional, especialista automotivo, estou aqui no canal Usados BR para falar de tudo sobre o mundo automotivo e hoje a gente vai te dar algumas dicas para você observar antes de comprar um carro. Uma das coisas importantes ao ver o carro é olhar o tamanho dele. Algumas pessoas têm garagem, outras não, estacionam na rua ou utilizam, por exemplo, garagens mais apertadas. Então é importante a gente perceber o tamanho, né, a largura do carro para ver se atende você, primeiramente, onde você vai estacionar o seu carro. Segundo ponto é o que tem embaixo aqui do capô. Hoje, com a gasolina mais ou menos a R$ 6,30, R$ 7 em alguns lugares, é importante a gente entender se o motor vai atender a nossa necessidade em potência e também consumo, principalmente consumo, né? Aqui a gente tem um motor 1.5 Turbo Flex que, por ser turbo, já deixa o carro um pouco mais econômico. Então esses são os dois pontos principais para a gente começar. Agora, outro ponto importante é quando a gente entra dentro do carro. Não só entrar dentro do carro, mas também fazer um test drive, para você sentir se você gostou do veículo. Bem, antes de tudo, ao entrar no carro, a gente precisa entender a ergonomia dele. Então, a gente precisa ajustar os nossos bancos. No caso, esse aqui é elétrico, mas você também pode ajustar manualmente nos carros que são manual. Prefiro o elétrico, né? Mas se for manual, tudo bem. E a ergonomia também do volante. É importante a gente ver se o volante ele atende a nossa necessidade de altura e tudo mais. Um ponto bem importante também é o espaço aqui dentro, né? Muitas pessoas gostam de carros mais espaçosos do que menores. Agora, você vai ganhar espaço aqui dentro se você tiver um carro mais largo. Uma vez a ergonomia toda ajustada, bancos também todos em acabamentos muito legal, a gente vai passar para uma parte importante que é, por exemplo, a multimídia. Muitas pessoas são heavy users disso aqui e vão precisar, por exemplo, de Apple CarPlay ou Android Auto, né? Hoje em dia, utilizar o GPS do celular é muito mais aconselhado do que o GPS do carro. Então, se não tiver esse componente na multimídia, provavelmente o carro já não vai ser tão legal assim para utilizar no dia a dia. Outro ponto importante é aqui o cluster central. Nesse caso aqui, o carro ele é totalmente digital, mas a gente pode também ter um painel analógico e o importante é a gente ter odômetro e também controle de consumo, porque você vai saber se seu carro está consumindo mais ou menos da forma que você dirige. Uma vez você sabendo de todos esses componentes e se atentando a isso, a gente passa para coisas mais simplificadas, que é o ar-condicionado. Geralmente os carros hoje vêm ao Dual Zone, né? Que é tanto o motorista quanto o passageiro, ou o Quadrizone, que também tem a parte de trás. Falando da parte de trás, é importante a gente também saber se quem está ali atrás e está encostado no banco, né, para ter espaço para quando a pessoa sentar. Se você é uma pessoa que viaja bastante com família ou com amigos, é importante a gente ter um espaço atrás confortável. Nesse caso aqui, esse carro tem bastante espaço porque o entre-eixo dele também é grande. E, falando entre-eixo, isso também corrobora para melhorar o porta-malas do carro. A gente espera que um sedã desse aqui seja em torno de 500 litros, mas se você precisa de mais capacidade, aí você precisa ter um carro, por exemplo, SUV. Por isso que é tão importante a gente olhar esses requisitos: consumo, acabamento, multimídia, ergonomia, conforto, espaço e porta-malas, para a gente entender se o carro realmente serve para a gente ou não. Agora, depois de todos esses pontos explorados, a gente precisa entender agora como o carro se comporta na rua, principalmente o volante, se é elétrico ou hidráulico, câmbio, o acelerador e os pedais de freio. Vamos nessa? A primeira coisa que você deve fazer quando a gente está fazendo um test drive é perceber a suspensão do carro, justamente para acostumar com conforto, né? Porque muitas pessoas preferem carros altos justamente por ter mais conforto. Então, se você está num sedã como esse aqui, é importante você perceber ondulações, subidas, descidas e quebra-molas. Então a suspensão é um ponto importante, né? Se você ela é mais dura, mais macio, e aí depende se o carro é esportivo ou não. Outra coisa, o volante aqui, ó. Esse volante aqui, no caso, ele é elétrico, muito leve, principalmente para fazer manobras, mas tem carros que utilizam ainda a versão hidráulica, né? Que tanto faz, né? Não é uma coisa que muda muito, porém o elétrico ele tem mais facilidade, principalmente no ambiente urbano, porque ele fica muito leve para fazer manobras e dobras em ruas, né? Agora, se você utilizar, por exemplo, um volante hidráulico, ele é mais aconselhado para estrada ou para uma direção um pouquinho mais esportiva. Outro ponto é a gente perceber duas coisas fundamentais, né? O motor e o câmbio, certo?
Principalmente se você viaja, se você está numa estrada, você precisa de um carro que tem um pouco mais de força para fazer uma ultrapassagem de um caminhão ou alguma coisa. O motor é importante, principalmente essa primeira parte, né, o torque. Então essa parte do test drive é bem importante. E outro ponto é o câmbio. Nesse caso desse carro aqui, ele é um câmbio automático CVT. Eu particularmente não gosto muito de CVT porque ele realmente não parece que está trocando marcha. E é justamente isso, né? O câmbio CVT ele tem as polias e ele não troca a marcha, ele simula. E eu não gosto dessa elasticidade do câmbio CVT. Porém, é importante a gente olhar o câmbio principalmente para ver se a gente se acostuma com ele ou não. Mas câmbio automático, em geral, para quem não conhece muito de carro, vai parecer tudo igual. E o mais legal é que você não precisa ficar pisando na embreagem. Visto todos esses pontos, a gente cai aqui para conforto, como a parte de banco elétrico e multimídia que a gente já falou. Beleza? Essas são as dicas de test drive quando você estiver andando com o carro. Bem, agora que você conhece por dentro do carro e também fez um test drive para sentir suspensão, motor, câmbio, os pedais, é hora de você decidir se você vai levar o carro ou não. Por isso é tão importante a gente fazer todo esse detalhamento dos requisitos para a gente comprar um carro e verificar se o modelo, o tipo, qual é o veículo que a gente vai comprar se atende às nossas necessidades. Agora, se você for comprar um carro usado, as métricas são as mesmas, mas você precisa tomar outros cuidados. E para isso, a gente fez um vídeo exclusivo, então vai aqui, clica no card e acessa o nosso vídeo de como verificar um usado antes de comprar. Bem, eu vou ficando por aqui, mas antes disso, se inscreve no canal Usados BR, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!